Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora, hoje em mais uma catequese virtual, nosso programa das quintas-feiras, e nós vamos hoje dar destaque à segunda parte sobre o magistério da Igreja. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos juntos para a nossa catequese virtual de hoje. Antes da nossa catequese, eu gostaria de dar um aviso aqui. Essa semana foi gravado o programa do nosso apostolado, como vocês sabem, todas as terças-feiras esse programa é gravado, e depois, em seguida, ele é postado na nossa página do Apostolado de Defesa Católica. Porém, esta semana eu gravei e tentei postar na nossa página. Porém, demorou um pouco a postagem e eu acabei cancelando e ia tentar fazer isso no outro dia. Só que acabei não fazendo. E aí, quando foi mais tarde, sem querer, querendo, achando que já tivesse feito, eu acabei excluindo aqui do meu celular, esse vídeo que foi gravado no nosso programa do Apostolado. E aí, infelizmente, essa semana, por esse motivo, excepcionalmente, não tivemos o programa do nosso apostolado aqui postado na rede social. Então, eu peço sinceramente desculpas aos nossos irmãos e irmãs, mas, em compensação, na próxima semana, aí eu vou, mais uma vez, comentar a postagem referente ao último domingo, que normalmente eu faço isso, e também nós vamos estar também comentando a respeito da postagem do próximo domingo agora, do dia 26, tá certo? Tá bom? Que inclusive será sobre os 10 anos do programa, do menu Respostas Católicas, tá? Então, vocês aguardem que aí na próxima semana a gente compensa um pouco aí, tá certo? Muito bem. Hoje a nossa catequese virtual, o Magistério da Igreja, a sua segunda parte. Mas, antes de qualquer coisa, mas o que é o Magistério da Igreja, O Magistério da Igreja é o poder que a Igreja tem de ensinar em nome de Cristo. E ela faz isso por meio de quem? Principalmente do Papa, dos bispos que estão em comunhão com ele, dos sacerdotes, dos diáconos, ou seja, da parte da hierarquia da Igreja, tá certo? Então vamos dar continuação. No combate aos hereges gnósticos de seu tempo, Santo Irineu, que morreu no ano 202, no primeiro século dizia: ora, todos esses hereges são de muito posteriores aos bispos, aos quais os apóstolos entregaram as igrejas particulares, necessariamente, pois tais hereges, cegos para a verdade, mudam sempre de direção e disseminam as doutrinas de modo discordante e incoerente. Ao contrário, o caminho dos que pertencem à Igreja cerca o universo inteiro e, possuindo a firme tradição dos apóstolos, faz-nos ver que todos possuímos a mesma fé. São do mesmo santo Irineu essas palavras que mostram a importância da sucessão apostólica. Foi inicialmente na Judéia que os apóstolos estabeleceram a fé em Jesus Cristo e fundaram igrejas, partindo em seguida para o mundo inteiro, a fim de anunciarem a mesma doutrina e a mesma fé. Em todas as cidades iam fundando igrejas, das quais, desde esse momento, as outras receberam o enxerto da fé, a semente da doutrina, e ainda recebem cada dia para serem igrejas. É por isso mesmo que sejam consideradas como apostólicas, na medida em que forem rebentos das igrejas apostólicas. É necessário que tudo se caracterize segundo a sua origem. Assim, essas igrejas, por numerosas e grandes que pareçam, não são outra coisa que não a primitiva igreja apostólica da qual procedem. São todas primitivas, são todas apostólicas e todas uma só.
Para atestarem a sua unidade, comunicam-se reciprocamente na paz, trocam entre si o nome de irmãs, prestam-se mutuamente os deveres da hospitalidade. Desde o momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou os apóstolos para pregarem, não se pode acolher outros pregadores, senão os quais o Cristo instituiu. Pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho tiver revelado. E Santo Irineu conclui dizendo: nessas condições é claro que toda doutrina em acordo com a dessas igrejas apostólicas, matrizes e fontes originárias da fé, deve ser considerada autêntica, pois contém o que tais igrejas receberam dos apóstolos, os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus. Em todos os tempos da história da igreja, as comunidades heréticas e cismáticas procuraram imitar as aparências da sucessão apostólica, tentando enganar o povo. É o caso, por exemplo, das igrejas católicas apostólicas brasileiras, derivada de Dom Carlo Duarte, ex-bispo de Maura, mas que não guarda a comunhão com a Igreja Católica Romana. Outro exemplo é dos bispos patriotas, que foram instituídos por governos comunistas e sagrados por um bispo colaboracionista. Esse é o nome, colaboracionista. Não estão na sucessão apostólica, pois romperam com o Papa. Assim são também os bispos da Igreja Anglicana, da Igreja Universal do Reino de Deus, etc. Os protestantes, de uma forma geral, perderam a sucessão apostólica porque romperam com a Igreja dos apóstolos e seus sucessores. A encarnação do Verbo é uma realidade histórica que se prolonga através da Igreja e da sucessão apostólica. Jesus disse claro aos seus apóstolos: estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Os santos padres da igreja diziam: onde está Pedro, está a igreja, e onde está a igreja, está Jesus Cristo. Ubi Petrus, ibi Ecclesiam, ibi Christus. A igreja reza na Santa Missa, no prefácio dos apóstolos: Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta oração eucarística, observamos que a igreja vê nos seus pastores hierárquicos os representantes do próprio Senhor. Afinal, foi a eles que Jesus disse no momento da sua ascensão: vós sereis testemunhas de tudo isto. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Eles, os apóstolos, foram enviados em missão pelo próprio Senhor. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso mostra porque a hierarquia e o magistério são sagrados, porque foram desejados e instituídos pelo próprio Cristo. A igreja nasceu, cresceu e caminha na doutrina dos apóstolos. Os bispos, apóstolos de hoje, os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos, Continuam a mesma missão de Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus avisa: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E disse ao Pai na oração sacerdotal, antes de sofrer a sua paixão: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus os escolheu pessoalmente e continua a fazê-lo ainda hoje. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele quis. Designou 12 entre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviava a pregar com o poder de expulsar os demônios. Desde o início de sua missão, Jesus instituiu os 12, como diz a Adgentes, os germes do novo Israel e, ao mesmo tempo, a origem da sagrada hierarquia. Esse Adgentes é um documento do Concílio Vaticano II. Tá? Jesus associou os apóstolos à sua própria missão, recebida do Pai. Por isso, ele ensina-lhes que, como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que o enviou, da mesma forma, eles não podem fazer nada sem Jesus. Sem mim nada podeis fazer, o que o próprio Cristo disse no Evangelho de São João, capítulo 15,
versículo 5. Portanto, os apóstolos do Senhor, os bispos de hoje, são colocados por Deus como ministros da nova aliança. É o que São Paulo justamente nos ensina quando ele diz: Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança, não a da letra, mas sim do Espírito. Segundo São Paulo, os apóstolos são os embaixadores de Cristo. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo quem exorta por nosso intermédio. E Paulo também os vê como administradores dos mistérios de Deus. Que os homens vos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Foi a eles que Jesus deu o poder de, em seu nome, ministrar os sacramentos da salvação. A eles o Senhor enviou a batizar. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A eles o Senhor delegou o mandato de ensinar. Ensinai-nos a observar tudo o que vos prescrevi. A eles o Senhor garantiu a sua assistência permanente. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A eles o Senhor deu o poder de perdoar. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. A eles o Senhor conferiu o poder de atualizar, tornar presente o seu sacrifício no Calvário, oferecido ao Pai para toda a humanidade, uma única vez. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. São Clemente, bispo de Roma, quarto Papa da Igreja, colaborador de São Paulo, na importante carta escrita aos Coríntios, para debelar a rebelião dos fiéis contra os pastores, já no século I, expunha as bases da Igreja, mostrando que Jesus Cristo recebeu todo o poder do Pai e incumbiu os apóstolos de estabelecerem a hierarquia. Assim, os apóstolos cumpriram a ordem e puseram à frente das igrejas bispos, presbíteros e diáconos como auxiliares, tendo regulamentado a sua sucessão com normas claras para que com a comunidade fossem escolhidos sempre os melhores. Vale a pena relermos o que o quarto Papa escreveu lá no século I. Também os nossos apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Por tal motivo, e como tivessem perfeito conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram além disso instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhes sucedessem em seu ministério. Os que assim foram instituídos por eles, ou mais tarde por outros homens eminentes, com a aprovação de toda a Igreja, e serviram de modo irrepreensível ao rebanho de Cristo com humildade pacífica e abnegadamente, recebendo por longo tempo e da parte de todos o testemunho favorável. Não é justo, em nossa opinião, de que esses sejam depostos do seu ministério. Nessas palavras, o quarto Papa da Igreja, vemos que os sucessores dos apóstolos, chamados de homens eminentes, eram aprovados por toda a Igreja e não podiam ser afastados do ministério. Vemos aí também o bispo de Roma atuando já como pastor supremo da Igreja, intervindo na rebelião de Corinto. São significativas as palavras de São Clemente Romano. Os apóstolos receberam a boa nova em nosso favor da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus, os apóstolos de Cristo. Essa dupla missão realizou-se, pois, em perfeita ordem, por vontade de Deus. Assim, proclamando a palavra de Deus no interior e nas cidades, estabeleciam suas primícias como bispos e diáconos dos futuros fiéis, depois de prová-los pelo Espírito Santo. E assim, São Clemente mostra-nos que a hierarquia foi querida por Deus, Pai e por Jesus, sendo, portanto, sagrada. Isto mostra a apostolicidade da Igreja e as origens da sucessão apostólica. Fora dessa sucessão, que vem diretamente de Cristo,
não há legitimidade e infabilidade para se atuar em seu nome. A Igreja Católica, por graça especial de Deus, guarda intacta esta sucessão. Falando sobre isso, diz o último concílio, no caso o Concílio Vaticano II. Essa missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, pois o evangelho que eles devem transmitir é para a Igreja o princípio de toda a sua vida, através dos tempos. Por isso os apóstolos nessa sociedade hierarquicamente organizada cuidaram de constituir os seus sucessores. De fato, não só se rodearam de vários colaboradores no ministério, mas para que a missão a eles confiada tivesse continuidade após a sua morte, os apóstolos, quase por testamento, incumbiram os seus cooperadores imediatos de terminar e consolidar a obra por eles começada. Constituíram assim os seus sucessores e dispuseram que, por morte destes, fosse confiado o seu ministério e a outros homens experimentados. Juntamente com o munus, a missão sagrada de santificar a consagração episcopal, confere ainda os de ensinar e de governar, pela imposição das mãos e pelas palavras consecratórias, se confere a graça do Espírito Santo e se imprime o caráter sagrado de tal modo que os bispos, de maneira iminente e visível, fazem as vezes do próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice, e agem em seu nome. Entretanto, para que isto seja real, é preciso que o bispo esteja em comunhão hierárquica com a cabeça, o Papa e os membros do colégio. Isso é o que ensina a Lumen Gentium, número 20. Juntamente com o munus, missão sagrada de santificar... na verdade, isso aqui já foi lido, né? Nem o fiel é obrigado e nem pode ser submisso a um bispo que não esteja em comunhão com o Papa e com os demais bispos. Isso aqui é importante, tá? Aos nossos irmãos e irmãs saberem. Cada bispo é escolhido pelo Papa, vigário de Cristo na terra, cabeça visível da Igreja, e ele deve obediência e submissão. Tornou-se célebre na Igreja a expressão cum petro et sub petro. É doloroso para toda a Igreja quando um bispo de qualquer lugar discorda publicamente do Papa ou contradiz seus ensinamentos inspirados pelo próprio Espírito Santo. Dizer que a Igreja é apostólica é o mesmo que dizer que ela permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. O Catecismo, com palavras claras, explica por que é essencial a sucessão apostólica e o magistério na missão da Igreja. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade, mas fala a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Isto supõe ministros da graça, autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado, de agir na pessoa de Cristo. A tradição da Igreja chama de sacramento esse ministério, através do qual os enviados de Cristo fazem e dão, por dom de Deus, o que não podem fazer nem dar a si mesmo. Com que autoridade algumas pessoas intitulam a si mesmos de bispos? Quem lhes confiou esse mandato, essa graça e esta missão? Sem a sucessão apostólica e o magistério, o cristianismo fica subjetivo, à mercê do capricho dos homens, sem a garantia e a infabilidade do Espírito Santo, no caso, né? Sabemos que todos os batizados participam da missão de evangelizar o mundo. O apostolado é toda a atividade da Igreja no sentido de estender o reino de Cristo a toda a terra. Porém, é preciso ficar muito claro que ninguém pode evangelizar por conta própria, no sentido de fazer um apostolado independente da Igreja, sem estar em comunhão com o bispo da diocese e, o que seria pior ainda, pregando uma doutrina que não seja aquela oficialmente aprovada pelo magistério da Igreja. Tá? Não é o caso do apostolado de defesa católica, tá certo? Até porque o nosso apostolado, eu nunca disse, nunca afirmei que esse apostolado não está em comunhão com a diocese ou qualquer outra coisa parecida. Né? Eu, particularmente, faço parte de um grupo da Igreja, tá? E existe sim essa comunhão, da parte do nosso trabalho também. A questão
é que infelizmente há algumas barreiras, alguns fechamentos aqui que eu já tive a oportunidade de comentar isso em outros vídeos, tá? Mas não da parte do nosso apostolado, que sempre demonstrou ter abertura aí, sobretudo em ajudar sim a diocese, ok? Todo aquele que evangeliza, seja para uma pessoa ou para multidões, exerce um ministério por delegação da igreja e dos bispos, e portanto não pode ensinar o que quer, mas o que manda a igreja. O Papa Paulo VI disse certa vez aos padres conciliares: a fidelidade ao depósito da revelação é claro que exige que não se passe em silêncio alguma verdade da fé. O povo de Deus, confiado aos nossos cuidados, tem o sagrado e inalienável direito de receber a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Na exortação apostólica Catequese Trindade do Papa João Paulo II, foi mais claro ainda. Para ser verdadeira a obração da fé, aqueles que se tornam discípulos de Cristo têm o direito de receber a palavra da fé não mutilada, falsificada ou diminuída, mas sim plena e integral, com todo o seu rigor e com todo o seu vigor. Atraiçoar em qualquer ponto a integridade da mensagem é esvaziar a própria catequese. Assim, a nenhum catequista verdadeiro é lícito fazer, por seu próprio árbitro, uma seleção no depósito da fé entre aquilo que considera importante e rejeitar o resto. Hoje, mais do que nunca, os leigos são chamados a evangelizar, como jamais na história da Igreja. Portanto, cresceu muito a responsabilidade de estarmos preparados bem para isso. Infelizmente, ainda existe muita axiologia nas aulas de religião, catequeses e pregações, onde muitas vezes prevalece mais a opinião particular do catequista, do professor de teologia, etc., do que a doutrina oficial da Igreja ensinada pelo magistério. E isso acontece principalmente no campo da moral. Na encíclica Veritatis Splendor, o Papa falou de maneira enfática sobre essa questão. A teologia moral não se pode reduzir a um conhecimento elaborado só no contexto das chamadas ciências humanas. Os princípios morais não são dependentes no momento histórico em que são descobertos. Além disso, o fato de alguns crentes agirem sem observar os ensinamentos do magistério ou considerarem erradamente como moralmente justa uma conduta declarada por seus pastores contrária à lei de Deus, não pode constituir argumento válido para rejeitar a verdade das normas morais ensinadas pela Igreja. A afirmação dos princípios morais não é de competência dos métodos empíricos formais. Tá certo? Isso aqui, palavras do Papa São João Paulo II na sua encíclica Veritatis Splendor, inclusive foi postada aqui no nosso blog Defesa Católica, tá ok? Muito bem. Então assim a gente encerra esse assunto sobre o magistério da Igreja. Espero que tenha ficado bem claro aí para os nossos irmãos e irmãs. Vamos ao nosso momento de pedido de oração. A gente reza por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, meu irmão, pela minha tia Maria Fernanda dos Santos, por Dona Maria Belmiro Bento, e também uma pessoa me pediu oração para o Leandro Silva. Tá? A gente reza também pela alma dele, e assim a gente vai estar fazendo nos nossos próximos programas. Tá? Pela recuperação da saúde de todos, mas em especial por Dona Romana Maria Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, Carla Cibele, pelo avô e a mãe de José Luiz, Adriana Araújo, Judite Júlia, Luzinete, a Dona Luzinete, o João Lucas, o Júlio e a Benedita, que são os avós do Cleberson, e Zefinha, que é minha prima. A gente reza também por ela. Por todos que estão desempregados, mas em especial por Dona Ana Lúcia, Paulo Nazário, eu e a Luciclécia. Rezemos também, em especial, pelo Cleberson e pelo fim da guerra no Oriente Médio, que parece que está querendo já acabar essa guerra, graças a Deus, Rezemos pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos Marinaldo Souza e também pelo diácono Carlos Foiano. Por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Luciclécia e a Dona Vera Lúcia, e pelo nosso apostolado de defesa católica, assim como também pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Muito bem, convido agora os nossos irmãos a juntos fazermos as nossas orações finais.
Senhor, Pater noster, quis in celis sancticetur nomen tuum, adveniet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos educas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, encerramos por aqui o nosso programa Catequese Virtual e também os programas, do nosso apostolado desta semana, tá bom? Se Deus assim permitir, na próxima quinta a gente volta aqui com mais um tema, um tema novo, aqui da nossa Catequese Virtual, certo? Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, tenham uma santa noite. Salve Maria.